Vamos ouvir agora o expositor Carlos Campetti, do Distrito Federal, na exposição do tema Penas e Gozos Futuros. Palestra proferida dia 9 de setembro de 2015, no Centro de Convenções de Valdo Pereira Franco, durante realização da 62ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, Bahia. O tema da nossa noite, Penas e Gozos Futuros. Carlos Campetti é jornalista, pós-graduado em marketing, diretor do Departamento de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita da Federação Espírita Brasileira, autor do livro Trabalho Mediúnico, disponível em nossa livraria. Nesse momento, com votos de muita paz, convidamos o nosso querido irmão Carlos Campetti para a sua conferência Penas e Gozos Futuros. Senhoras, senhores, jovens presentes, boa noite. E aqueles que nos acompanham também pela Web TV, pela FEB TV, pelas rádios que estão transmitindo a nossa saudação fraterna. As penas e os gozos futuros têm uma relação intrínseca com um tema que é muito comum ser examinado pelos espíritas, que é o livre-arbítrio. Mas não é um assunto de domínio de muita gente que não estude o espiritismo, porque muitas pessoas não compreendem o significado do livre-arbítrio. O que é, afinal de contas, o livre-arbítrio? O que é que ele representa na nossa vida? E para que nós possamos compreender penas e gozos futuros, nós precisamos entender em primeira mão que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Palavra simples, mas que tem um profundo significado. Vai mais além a orientação da espiritualidade maior. Nós somos responsáveis também por aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Então, a nossa responsabilidade não está apenas no nível da ação que a gente empreende. A nossa responsabilidade está também na nossa responsabilidade correspondente às ações que deveríamos haver empreendido diante das circunstâncias da vida e que nós não empreendemos. O espírita entenderá, no estudo do espiritismo, que há para ele uma grande responsabilidade, mas que, no contato com os seus irmãos em sociedade, com a sua família, com os companheiros de trabalho, ele não tem necessidade e nem deve se cobrir de cinzas para apresentar uma falsa aparência de uma pessoa circunspecta. O Espiritismo nos convida a uma vida saudável, normal, de relação com o nosso semelhante, vivendo como todo mundo vive, no entanto, com uma responsabilidade consciente que nós necessitamos exercer. O assunto das penas e gozos futuros está presente em toda a história da humanidade. Nós vamos encontrar referências a isso nos povos mais antigos, porque sempre se perguntou o que a pessoa vai encontrar depois da morte. A morte é encarada como um verdadeiro mistério, porque algumas pessoas afirmam que ninguém nunca voltou de lá para nos dizer como é que é, evidenciando uma grande ignorância de uma realidade que está presente na humanidade, não apenas de 150 anos para cá com o Espiritismo, mas que está presente em toda a história da humanidade, porque a relação dos espíritos conosco, os encarnados, acontece desde que o homem está existindo aqui neste planeta. Portanto, nós não podemos hoje alegar ignorância dessa comunicabilidade. E algumas enquetes evidenciam que muito mais gente aceita a ideia da comunicabilidade dos espíritos do que nós imaginamos, que é um dos princípios do espiritismo. Então, há uma relação dos espíritos conosco, nós vamos tomar isso como ponto pacífico.
e a vida continua depois da morte do corpo, não continua como algo indefinido, nebuloso, que a gente não sabe como é. Porque nós temos esse livro magnífico, estamos comemorando seus 150 anos, que se chama Céu e Inferno, que vem justamente nos apresentar o retorno daqueles que foram para lá antes de nós, ou até de nós mesmos, porque nós já vamos para 150 anos de publicação, pode haver alguma história de alguém que já reencarnou e agora está lendo o livro, encontrando a sua própria história. Naturalmente não lembrará, mas poderá ter participado daquela situação ali descrita. Quando então Allan Kardec, numa seleção magistral, vai apresentar a situação dos indivíduos classificados por grupos, começando pelos felizes. Mas esse privilégio nós o temos hoje para o entendimento. Nos tempos anteriores, não era bem dessa maneira. Vamos fazer um recorrido rápido, não é? Entre os povos primitivos e depois os vários povos e os vários cultos ao longo do tempo, como é que eram encaradas essa situação, não é, das penas e gozos futuros. Os mortos para os povos primitivos, eles eram enterrados normalmente ao lado de estátuas de argila que tinha uma representação, mas para eles era muito nebuloso, não era nada claro. Nesse tempo, ainda dos povos primitivos, nós vivemos o período chamado do tribalismo, período tribal. O homem, ele não tinha consciência do período de encarnação ou desencarnação. O homem com H maiúsculo não é o ser humano, não é? Desencarna, está no mundo espiritual e continua mantendo relações com os indivíduos que são do seu clã, que são da sua tribo, e aqueles indivíduos que estão encarnados, com a sua percepção espiritual, às vezes percebem, sentem, às vezes veem, inclusive, aquele familiar, aquele conhecido que já não está mais vivo e se assusta com aquilo. E com o tempo vai surgir o culto dos antepassados, dos avoengos. Então, nós vamos observar que já nas culturas mais primitivas havia essa manifestação e que havia, de alguma maneira, o culto, o respeito a esses que haviam partido. No Egito Antigo, o que nós vamos encontrar? Havia a crença na sobrevivência do espírito no mundo espiritual. Nós encontramos os egípcios com todo um culto, apresentando rituais para a preparação do sepultamento, com a preservação da organização física, como na expectativa de um retorno. Mas o indivíduo, ele sobreviveria então à morte do corpo e, chegando no mundo espiritual, ele seria julgado. Ele sofreria um rigoroso julgamento entre Anubis e Horus, diante de Maata, que era a deusa da justiça. Ali é que se definiria então o destino do indivíduo. Nós temos o livro dos mortos, dos egípcios, que era toda uma preparação para a chegada do indivíduo à realidade espiritual. No hinduísmo, nós também encontramos referência a essa passagem e as expectativas do que aconteceria do outro lado. O indivíduo, ele passaria por uma decisão de um juiz, que seria o juiz dos mortos, e então esse indivíduo, ele subiria ao paraíso ou ele desceria aquilo que era chamado o reino de Veruna, que é o reino das águas. Então ele iria para a câmara das torturas, se ele não tivesse condições de ir para o reino dos céus. Nós vamos encontrar também no judaísmo a referência a 3 céus, mas haviam judeus que acreditavam em até 7 céus. Paulo faz referência a isso numa das suas epístolas, que num dado momento ele subiu ao 3º céu. E aí ele passa por algumas experiências interessantes até chegar à conclusão de que se há corpos materiais, há também corpos espirituais, não é? Vivendo a experiência com a realidade espiritual. Mas para os egípcios havia uma região que era nublada do ar, e aí então é onde estão os pássaros. Esse seria o primeiro céu.
No segundo céu é o firmamento onde luz o sol. No terceiro seria simbolizado pela casa de Deus e de todos os anjos. Então essa era a crença, mas também eles tinham a crença de que o indivíduo que não se saísse bem, que não tivesse uma boa vida, iria para a Geena, iria para o inferno. No budismo, nós vemos que os budistas consideram a possibilidade da transmigração da alma. Eles creem também nos céus e nos infernos. As almas que não renascem imediatamente gastam certo tempo no mundo espiritual de acordo com as suas obras antes da próxima encarnação. O budista é reencarnacionista, em princípio. Então, os estados temporários no longo progresso da alma, que vai passar por eventuais experiências e situações para alcançar, então, o progresso máximo. Mas existe uma problemática que no Espiritismo é examinada, que é a questão da transmigração da alma pela metempsicose a corpos de seres inferiores, como, inclusive, não só animais, como até insetos. Aqui, para ilustrar um pouquinho, nós nos lembramos de uma situação vivenciada pela minha sogra. Ela morou durante algum tempo no exterior e era mulher de um diplomata, então vivia numa comunidade onde tinham vários diplomatas. E um dia uma pessoa ia viajar e pediu a ela que tomasse conta da sua casa. Ele entregou a chave, não fez maiores explicações, só pediu entre, periodicamente e tal, e veja se está tudo bem. E a minha sogra entrou no primeiro dia e ficou muito espantada, porque a área de serviço, a cozinha, estava tomada de insetos, de baratas. E ela chamou um detetizador e mandou fazer a limpeza, não é? E quando a senhora chegou, houve uma ruptura do relacionamento, porque a mulher, ela acreditava na metempsicose e cria que não podia matar as baratas porque poderia ter algum dos seus ancestrais reencarnado ali. Então, a gente respeita a crença das pessoas. No entanto, o Espiritismo deixa muito claro para nós, não existe essa possibilidade, porque a conquista feita, ela não se perde jamais. Seria incoerente que alguém tivesse conquistado degraus de evolução pelo esforço ao longo do tempo e que depois pudesse retornar, a uma situação anterior, em termos de punição ou do que quer que seja, ou por necessidade mesmo de experiência, porque nem sempre eles consideram que seria uma punição. O cristianismo, e a gente tem que tomar muito cuidado aqui, nós temos uma necessidade de fazer uma reparação histórica, não é? Em relação a esse assunto. Quando a gente fala de cristianismo, qual é a primeira ideia que nos vem à cabeça? Nós pensamos imediatamente no catolicismo. E depois vem também o protestantismo, de Calvino, Lutero, Wycliffe. E as pessoas que se consideram cristãs, que são católicas, e principalmente as pessoas neoevangélicas da nossa atualidade, elas pensam, muito especialmente os neoevangélicos, já vamos estabelecer a diferença, eles pensam que nós espíritas não somos cristãos, porque eles recebem essa informação todos os dias quando vão à igreja dos pastores, quando os pastores não estão esclarecidos, porque há já pastores esclarecidos que sabem que nós somos cristãos, mas as pessoas ficam acreditando que o espírita não é cristão. Então, quando nós falamos em cristianismo, há a necessidade de incluir o espiritismo também, porque o espiritismo é cristão. No entanto, quando se vai fazer o estudo, por outras áreas, quando se fala em cristianismo, vai se considerar apenas a Igreja Católica e o protestantismo. É de conhecimento de todos nós como é que a Igreja Católica encara essa questão das penas e gozos futuros. O indivíduo vai para o céu ou para o inferno a depender do seu comportamento. Mais tarde se criou a ideia do purgatório. O indivíduo que não cometeu pecados capitais, ele iria para o purgatório e a depender das missas que fossem feitas, por ele, ou que ele deixou paga antes de morrer, ele poderia sair do purgatório depois de um certo tempo e ir para o céu. E depois ainda se criou o limbo, porque como é que ficaria a situação das crianças, que não tiveram chance
de nem fazer nada e elas morrem, então iriam para o limbo. Essa é a ideia corrente e que muita gente tem. Eu tive a oportunidade de perguntar várias vezes, às vezes em seminários, em trabalhos espíritas, para pessoas que já foram católicas. O que é que você pensava a respeito desse assunto antes de você conhecer o Espiritismo? Já recebi várias respostas, inclusive eu não pensava. Uma das respostas é eu não pensava. Porque se a pessoa começa a pensar, ela começa a fazer questionamentos. Então a nossa família veio do catolicismo, tanto da parte de pai como de mãe. E o nosso pai, ele dizia, tinha duas coisas que eu não conseguia de maneira nenhuma resolver dentro de mim, que eu não encontrava resposta. Uma delas era essa situação de ver as pessoas nascendo cegas, com imperfeições, com dificuldades, uns ricos, outros pobres. Eu não conseguia, não é equacionar isso, não conseguia entender isso de maneira nenhuma. Então, a outra é que, para mim, as pessoas precisavam ter outra chance, que muita gente morria em situações diferentes, e como é que ficava depois? Então, como é que ia merecer o céu? Só porque Deus decidiu ou não decidiu? Então, isso não fechava para mim. E ele disse, só fui encontrar a resposta depois no Espiritismo, que esclarece essa situação de maneira muito objetiva e muito clara, conforme a gente vai ver. Mas, no protestantismo, que surgiu justamente para combater a ideia da possibilidade de um indivíduo sair de uma situação purgatorial por causa do pagamento de uma missa ou de qualquer coisa assim, a venda das chamadas indulgências, que era um grande problema naquela época. Então, o protestantismo declarou que o indivíduo, quando morre, vai para o sono. E ali fica esperando o dia do juízo final. No dia do juízo final, ele vai para o julgamento. E conforme foi a sua vida, ele, então, irá para o céu ou para o inferno. Eu vou me permitir narrar aqui uma experiência vivenciada por nós, com um companheiro nosso. Naturalmente eu conto a minha maneira, como eu entendi a história, e ele tem a experiência que foi vivida por ele mesmo, ele tem a visão da situação que ele vivenciou. É companheiro nosso, ele era meu chefe no trabalho, Banco do Brasil, muito rigoroso, muito exigente, ainda jovem, mas muito exigente, muito dedicado ao trabalho e tinha alguma dificuldade de relacionamento com as pessoas, inclusive com a esposa, ainda jovem também. Eles tinham 2 filhos muito pequenos e num dia eles se deitaram e durante a noite ele percebeu alguma coisa que não estava bem e foi verificar, e depois de alguma insistência, uma situação meio embaraçosa que ele viveu ali, que a mulher não respondia, ele percebeu que ela havia simplesmente morrido. E ele, protestante na época, já tinha sido católico e agora os 2 eram protestantes. Ele então entrou num conflito, porque ele sabia que a relação dos 2 não era uma relação pacífica. Eles tinham pendências, tinham dificuldades, e ele tinha a esperança que ele cultivava dentro dele de que eles se entenderiam e que no futuro, quando chegasse o dia da morte, os 2 estariam perfeitamente bem, iriam os 2 para o céu junto com os filhos, dentro da crença protestante que ele tinha. E ele, quando se deparou com a situação da mulher morta, agora como é que fica? Ele foi ao pastor e perguntou, e o pastor disse, bom, ela está dormindo, ela está aguardando o dia do juízo. Aí ele disse, mas como é que vai ser? Eu estou com tempo ainda de reparar, de me arrepender, de ajustar as coisas, ela não vai ter mais tempo. Não, agora é ela com Deus, nós não podemos mais interferir, tem que aguardar, não é? O juízo. E ele entrou em desespero, como é que pode ser uma situação dessas? E naquela situação, sabendo que nós éramos espíritas, ele vinha todos os dias e trazia perguntas tremendas, né? Queria saber. E ele tinha o hábito de perguntar e ir se aproximando, e nós íamos nos afastando, até encostar na parede, ele ficava cara com cara perguntando, não é? Dava aflição na gente naquela situação ali. Aí um dia eu disse para ele, olha, há um livro que tem todas essas respostas e outras que você ainda não fez as perguntas, que com mais propriedade ali está respondido do que eu posso fazer para você. Eu te sugeriria que você lesse o livro.
Ele aqui pertinho disse assim, qual é o livro? Eu falei, o livro dos Espíritos. Ele deu 2 passos para trás. Aí eu descobri como é que eu manteria ele um pouquinho à distância, né? Então, ele disse, não, eu não quero esse livro não, isso é coisa do diabo. Aí eu disse para ele, não é coisa do diabo. Isso é uma interpretação sua, pode ser nas pessoas que creem como você, mas se você está me perguntando é porque você acha que o Espiritismo tem resposta, não é que eu tenha, não é? Você está desconfiado que o Espiritismo tem resposta, eu estou dizendo que tem mesmo, e não é resposta do diabo não, é de Jesus. Então, eu te recomendaria ler o livro. Vamos fazer uma coisa, amanhã eu vou te trazer o livro dos Espíritos. Eu não vou te emprestar para você não ter obrigação de ler e de me devolver. Eu vou te dar, porque você não tem obrigação de ler. Se você não quiser, não leia. Dê para alguém, queime, faça o que quiser. Mas eu te darei o livro. Você faça com ele o que quiser. Muito bem. Entreguei o livro para ele no dia seguinte. No outro dia, vem ele com o livro de volta e um livrinho na mão. Aí ele disse assim, olha só isso aqui. Eu falei, o que é? Ele falou, olha o que o pastor me deu. Eu falei, não me diga que você levou o livro para o pastor. Levei. Falei, como é que foi? Não, o pastor não quis nem pegar, disse que eu já estou perdido, que a minha alma já está perdida. Eu peguei nesse livro que é do diabo. E ele não quer nem saber, aí ele me deu esse livrinho aqui, olha. Aí eu disse, você leu o livrinho? Ele falou, também não li não. Eu falei, não tem problema, me dê o livrinho que eu vou examinar. E aí levei o livrinho, pedi para ele alguns dias, a gente já naquele momento trabalhava, nós já estávamos trabalhando no movimento espírita, na Federação Espírita Brasileira. O tempo não é muito assim, abundante, né, para a pessoa que trabalha 8, 10 horas do seu trabalho profissional e depois ainda tem família e vai se dedicar à tarefa espírita, não é? Então, pedi para ele alguns dias. Depois de passar desses dias, eu trouxe de volta para ele o livrinho, todo anotado na margem. E disse assim para ele, você vai me desculpar, não é o que eu vou te colocar agora, eu vou ser muito franco para você, mas esse livro está cheio de mentiras. E eu anotei no livrinho, não é? E disse para ele, agora, para você entender, você não vai poder ler só o livro dos Espíritos, você vai ter que ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno, porque todos esses livros estão citados aqui, mas muito mal citados. Eu já conhecia a história, né? Por isso é que eu peguei o livrinho. Aqui tem trechos tirados e colocados segundo a interpretação da pessoa e não conforme está no livro. Você mesmo pode pegar. Eu anotei e dei até as páginas para você ir conferir nos livros. Você pode ir lá, ler e conferir se eu estou dizendo a verdade ou se a verdade está com o livrinho. Aí ele foi ler. Leu e um dia disse assim, eu gostaria muito de visitar uma casa espírita. O que você me recomenda? Eu digo, bom, normalmente a gente recomenda aquela onde a gente está trabalhando. Estou trabalhando na Federação Espírita Brasileira, eu te convido a conhecer. Mas tem várias outras. Tem próximo da sua casa, e citei as várias casas. Ele foi, então, na Federação Espírita Brasileira. Viu a palestra pública, começou a frequentar e um dia me perguntou, mas eu vou ter que me meter com esse negócio de mediunidade aí? Eu falei, não, você não tem obrigação nenhuma. Imaginem isso ali. Tinha o maior medo da mediunidade. A Sueli Caldas, que é especialista no assunto, que está sentado ali, não é? Então, ele, o maior medo da mediunidade, porque ele ainda considerava, ele disse assim, ainda tem uma coisa assim que me diz que isso é coisa do diabo. Eu disse, vai com calma, não é? Passados alguns anos, olha só, nós íamos caminhando ali pela lateral, quem conhece a FEB, tem os vidros, né, do salão principal, e eu o vi lá dentro, e eu sabia que aquele dia era um grupo de estudo da mediunidade. Estava no final já da reunião, estava na hora da prece. Quando eu vi lá, ao invés de seguir para o fundo, eu voltei para a entrada, para esperá-lo, não é para sair. E a hora que ele me viu, ele disse assim, finalmente estou rompendo com o tabu. Hoje frequenta trabalhos mediúnicos, é diretor financeiro da Federação Espírita Brasileira. Especialista no campo de finanças, não é? Se aposentou, está trabalhando na FEB. Casou-se de novo, teve outros 2 filhos e passou pelas peripécias naturais da vida, mas tem a convicção de que a mulher, ele e os filhos, continua viva e não está dormindo coisa nenhuma, está muito ativa e naturalmente seguindo com as suas atividades, com a sua vida no mundo espiritual. Então, nós vamos observar essas visões que a gente precisa respeitar, que nós tivemos também até há pouco tempo, no entanto são limitadoras. E nós, espíritas, não temos essa visão limitadora. No entanto, nós temos uma grande responsabilidade em função disso. Nós vamos ver também que
no islamismo, há a visão também da realidade do mundo espiritual e da continuidade da vida e de como as pessoas chegam. Nós vamos resumir aqui essa situação do islamismo, dizendo que eles também consideram que existem vários portões na realidade espiritual. Eles consideram 7 portões. Não sei se vocês notam, o número 7 é um número cabalístico, não é? Estava presente em muitas religiões. Então, eles vão descrever esses portões, onde um deles é para eles, que são islâmicos. E nesse portão no céu, que é para eles, lá eles encontram as virgens. Então, o céu é para os homens, e as mulheres lá estão para servir aos homens. Todas elas são virgens, e elas não perdem a virgindade pela relação com os homens. E as mulheres que morrem, porque todas as mulheres lá têm no máximo 33 anos. E as mulheres que morrem mais velhas, quando elas chegam lá nesse portão, nesse céu, não é? Elas são rejuvenescidas e ficam também com menos de 33 e todas virgens. Elas nunca perdem a virgindade. Ninguém sabe explicar isso. É a mesma coisa do inferno católico, não é? Que queima, queima, queima e nunca consome. O que está queimando é o corpo. Agora a gente pergunta qual corpo, né? Se o outro foi enterrado e foi consumido. Então, são essas visões que a gente teve ao longo do tempo e que ainda é cultivado por boa parte da humanidade. As pessoas pautam a sua vida por esse tipo de crença. Que a gente pode afirmar hoje, com todo respeito, que as crenças essas não estão com a verdade. Porque a evidência dos fatos já demonstram para a gente que é diferente disso. Mas essas pessoas não aceitam esses fatos. E elas estão no seu direito. E aí é onde entra a questão do livre-arbítrio. Mas nós vamos chegando num momento chamado momento da consciência desperta, como Joana de Ângeles examina com muita propriedade, não é? Em que o indivíduo, com tanta informação, ele já não pode mais alegar que não sabe, porque a informação está à disposição. O indivíduo poderá não saber porque não quis ler, porque não quis ouvir, porque não quis ver. Então, ele se faz ignorante voluntário. Mas esse ainda não é o grave problema. O grave problema é o indivíduo que sabe e que o seu comportamento não coaduna com o conhecimento que ele tem. Então, antes de qualquer tipo de crítica à crença alheia, nós precisamos entender se nós estamos efetivamente agindo conforme a convicção que nós já formamos dentro de nós. O outro aspecto da questão de chegar ao mundo espiritual é do materialismo. Para o materialismo, não há nada. Portanto, ninguém chega a lugar nenhum. Morreu o corpo, morreu tudo. Allan Kardec examina com muita propriedade essa questão. Como é calamitosa essa ideia para a sociedade. É cada um por si durante a vida. Por quê? Porque depois não vai ter nada mesmo. Então o indivíduo tem que aproveitar ao máximo a vida no campo material, porque depois vai acabar tudo. Para que ele precisa ser solidário com os outros? Mas não sejamos ignorantes, porque há muitas pessoas que se dizem ateias, que dizem inclusive que eu não creio em Deus, mas têm um comportamento de fraternidade que é respeitável em relação aos seus semelhantes. Por que age assim? Porque alguns deles dizem que é porque eles sabem que essas ações se perpetuam dentro da sociedade. Esses exemplos calam fundo nos outros e esse bem que ele fez não se perderá. Então ele faz o bem sem acreditar que ele vai ter qualquer tipo de mérito ou de retorno, porque ele não acredita que a vida continua. É mais meritório o que ele está fazendo do que aquele que sabe que a vida continua. E esse indivíduo, quando chega no mundo espiritual, ninguém vai perguntar para ele se ele acreditava em Deus. O que vai ser medido é se ele fez ou não o bem. Porque ele se colocará numa situação, o que acontece? Vamos examinar aqui à luz do Espiritismo. A gente desencarna e vai para as regiões conforme a nossa condição intelecto-moral, nos diz Allan Kardec. Conforme a nossa condição intelecto-moral, tem que desenvolver as duas coisas. Espírita que não lê, que não estuda, é difícil. A gente precisa ler, precisa estudar, formar as nossas próprias convicções. E é preciso praticar aquilo que a gente estuda.
Então o indivíduo desencarna e ele vai para algum lugar no mundo espiritual. A gente já entra no aspecto do espiritismo para poder entender como é que o materialismo, o indivíduo que é materialista chega, ele é bom, ele faz o bem, como é que ele chega no mundo espiritual mesmo não tendo crença na continuidade da vida? O indivíduo vai chegar no mundo espiritual conforme aquilo que ele tem dentro dele. Algumas pessoas dizem assim, que é conforme o que ele faz. Não é conforme o que ele faz, é conforme o que ele tem dentro dele, conforme o que ele é. Então ele chega no mundo espiritual e vai estar em sintonia com as pessoas que vibram, com os espíritos que vibram como ele vibra. Então esse indivíduo que vibrou bem, fez o bem, ele vai estar com outras pessoas que também fizeram o bem. Então é mais ou menos assim, a gente desencarna, a gente não fez o bem, a gente está no sopé da montanha, nem começou a subir. Fez um pouco de bem, praticou a caridade, ajudou o semelhante, tem algum conhecimento, ele vai para um certo patamar da montanha. O indivíduo que faz realmente, é dedicado ao semelhante, ele vai estar mais no alto na montanha. Mas para chegar ao top da montanha, o indivíduo tem que ter o conjunto do conhecimento, a inteligência desenvolvida e a moralidade, intelecto moral. Então, esse indivíduo, ele não vai ao top da montanha, mas ele poderá estar num patamar da montanha mais alto do que o indivíduo que sabia e que não fez o que sabia. E ele chegando naquela posição da montanha, ele olha para baixo, ele vê tudo que está abaixo dele. E imediatamente ele entende. Ele diz, olha, eu não acreditava, mas como é que eu posso não acreditar? Não tem como explicar se eu não aceitar a ideia da existência de um Criador. Pronto, resolveu o problema, mudou tudo e aí passa a agir. Por isso é que Jesus falou para os doutores da lei, para os fariseus da época: as prostitutas e os homens de má vida vos precederão no reino dos céus. Porque aqueles indivíduos foram até a porta, e Jesus usa a imagem, não é? Vai à porta, ele fica na porta, ele nem entra e nem sai da porta. Então ele não entra e nem deixa os outros passarem, fica atrapalhando. São os chefes das religiões ao longo do tempo, e nós espíritas, quando nos fazemos donos de centro, donos da verdade, senhores capacitados a dizer para os outros o que os outros têm que fazer ou não, então nós estamos na porta segurando, não entramos nem deixamos passar. Então o cuidado nosso com essa responsabilidade pelo conhecimento adquirido, e o materialista que agiu, que fez o bem, poderá estar numa situação melhor do que o indivíduo que sabia tudo e não fez. Mas o materialismo como filosofia é um disparate. Ele conduz ao egoísmo, e o egoísmo é um cancro da sociedade, é uma chaga, é um terrível adversário de todos nós, o egoísmo. Então é importante compreender que a caridade e a fraternidade, elas são a base da nossa condição, da nossa situação, não importa a crença que nós venhamos a ter. O que nos espera depois da morte, efetivamente? O que nos espera depois da morte? Nos espera exatamente aquilo que nós construímos até agora. E é intransferível. Ninguém pode construir pelo outro. Se alguém tem dúvida de como vai chegar no mundo espiritual, com o espiritismo a gente entende que a gente vai chegar exatamente como a gente está agora. Neste momento, se a gente se levanta ou mesmo sentado desencarna, nós estaremos no mundo espiritual exatamente como nós estamos agora. Não vai haver diferença. Qual é a diferença? É que o corpo de carne ficou e a gente está com o corpo espiritual lá, mas exatamente como a gente está agora. Então, aquilo que a gente tem dentro de nós é o que nós vamos levar. As coisas ficarão, até o corpo fica, a família fica, as amizades ficam, os companheiros de jornada ficam, e nós partimos para uma outra realidade. Chegaremos lá sintonizados como nós estamos sintonizados agora. E aí nós ficamos aqui naquela situação. Como espíritas, nós somos reencarnacionistas, o que eu não fizer hoje eu faço na próxima encarnação. Não será assim tão simples, tão fácil, porque as situações podem não se repetir, as circunstâncias podem não ser as mesmas. E o fato de a gente não ter realizado o que sabia que podia realizar, nos traz uma consequência consciencial. Nossa consciência nos acusa. Não há nenhum tribunal nos esperando do outro lado. O tribunal está conosco todo o tempo.
Qual é o dia do juízo final? Santo Agostinho nos recomenda que a gente tenha o juízo final todos os dias antes de nos deitar. Que a gente faça essa análise. E o tribunal é a nossa própria consciência. Nós sabemos qual é a nossa situação, melhor do que qualquer outra pessoa, desde que a gente trabalhe para dentro da gente, para nós nos conhecermos. Quando a gente não faz esse esforço, então a gente não sabe. Mas nós já temos elementos para fazer isso. Temos um livro magnífico, que é um roteiro de autoconhecimento, de reforma interior, de conhecimento da realidade espiritual, que se chama Evangelho segundo o Espiritismo. E que é complementado, não é, pelo céu e inferno. Um livro que precisa ser lido. Eu não vou perguntar para vocês, não é? Quem já leu, quem não leu. Cada um examine em si. Quem ainda não leu o Céu e o Inferno, nos seus 150 anos, está participando deste evento. Essa é uma oportunidade ímpar. Se não tem ainda, tem que sair daqui levando o livro. É preciso botar na cabeceira, é necessário ler o livro. Porque aí nós vamos encontrar a situação que nós vamos chegar no mundo espiritual. Vamos ter satisfação, prazeres, ou nós vamos ter penas, dores, sofrimentos? Nós precisamos ver esses exemplos e ver onde nós nos encaixamos. Qual o comportamento que eu tenho para saber que jeito que eu serei recebido. Ele está descrito. A situação conforme os espíritos chegaram. Na Grécia Antiga, tinha-se a crença de que o indivíduo, ao morrer, ele iria ter a necessidade de levar uma moedinha, e no Estiges ele tinha que entregar para o barqueiro, o Caronte, não é? Para atravessar então o rio e ali ir para o Hades, para o julgamento. Todas as antigas religiões nos colocam a situação da continuidade da vida. O Espiritismo traz para nós essa situação de uma maneira clara e objetiva, nos indicando efetivamente a situação que nós vamos enfrentar. Quando Allan Kardec travou contato com o Espiritismo, ou travou contato com o fenômeno espírita, não existia o Espiritismo ainda, ele estava buscando. Ele era um homem do seu tempo, acompanhava a ciência, acompanhava o ensino, era pedagogo, era professor, discípulo de Pestalozzi, era um homem atualizado com a sua época. Mas ele tinha um questionamento. Ele vinha de família católica, tinha sido educado num colégio protestante, mas não consta que Kardec fosse um homem que frequentasse qualquer religião. Nós não temos essa informação. Se frequentava, nós não encontramos a informação. Não significa que ele fosse ateu. Não há nenhuma referência de que Kardec não acreditasse em Deus, bem pelo contrário, pelos escritos que nós vamos encontrar. Mas Kardec tinha suas convicções próprias, tinha sua maneira de ver. E ele tinha as explicações para muitos dos problemas da vida. E que ele foi encontrar no Espiritismo uma ampliação. Quando ele viu aquelas brincadeiras de salão, ele, sabendo e percebendo, tendo a informação de que quem dava a resposta eram os espíritos, ele então foi estudar o assunto. E uma das primeiras coisas que ele chegou à conclusão, e ele coloca isso em obras póstumas, é que os espíritos, eles nada mais são do que os homens sem o corpo de carne. Os espíritos não sabem mais porque são espíritos. Os espíritos, eles têm opinião própria, eles têm suas convicções, têm suas crenças, cada um conforme aquilo que levou. E que ele precisaria examinar isso com muito cuidado para não ser enganado pelos espíritos que estavam trabalhando ali com ele, servindo de instrumento para a manifestação das informações que eles traziam. Então ele precisou checar, inclusive muitas vezes, a informação recebida por vários médios, recebendo por vários espíritos, para ter segurança do que ele estava fazendo. E então, nós, espíritas, hoje, estamos diante de um grande desafio. Nós estamos conscientes de que nós estamos construindo no nosso dia a dia aquilo que nós vamos encontrar quando nós deixarmos o corpo de carne. Nós estamos construindo. Mas nós estamos vindo de um passado que está relacionado com isso que foi aqui examinado hoje, rapidamente.
nós viemos dessas religiões, dessas crenças antigas. E nós trazemos os nossos hábitos e as nossas convicções. E queremos, muitas vezes, aplicar essas convicções ao nosso dia a dia. Nós temos nossas opiniões pessoais e próprias. E aí, nós, muitas vezes, temos dificuldade de entender a proposta do Espiritismo, especialmente quando a gente só ouve palestra, só vai no centro de vez em quando, a gente ainda não começou efetivamente o estudo, então fica muito na superfície e a gente não consegue entender certas coisas. Se nós nos entregarmos à nossa acomodação milenar, nós passaremos pela encarnação outra vez, como já aconteceu, agora desta vez ilustrados de espírita. Antigamente estivemos ilustrados de católico, de protestante, de hinduísta, de budista. Hoje nós estamos ilustrados de espírita. Mas se não fizer nenhuma diferença para nós, então nós chegaremos com mais uma ilustração do outro lado, mas nada agregado àquilo que nós já vínhamos trazendo antes. Por isso é que o Espiritismo vem nos informar que ele não é uma religião comum. E nós vamos encontrar isso colocado já no Evangelho de Jesus de uma maneira magistral, quando ele está num dado momento sozinho e ele se encontra com a mulher samaritana. Os discípulos estavam fazendo alguma outra coisa, provavelmente cuidando dos próprios interesses do grupo ou dos seus interesses particulares. O fato é que ele estava sozinho. E agora, para entender, nós precisamos imaginar a época. Imaginemos a época. O judeu, ele tinha uma pendenga com os samaritanos. Então o judeu não via com bons olhos o samaritano, porque o samaritano era um dissidente. E os samaritanos, eles diziam que o lugar de adorar a Deus era na montanha, e os judeus que era no templo. Então havia essa briga. E depois, judeu, ele não falava com mulher estranha. A mulher, ainda, além de samaritana, era mulher. E Jesus se aproxima, ele vê que ela está tirando água do poço de Jacó, e diz a ela: mulher, dá-me de beber. Ela leva um susto. Mas como tu te atreves a falar comigo? Como é que pode isso? Ela foi se defender. Como é que ele era aquele atrevido que estava falando com a mulher samaritana e mulher, ele sendo judeu? Aí ele diz assim: se soubesses tu com quem falas, a mim me pedirias água. Eu te daria de uma água que, uma vez tomada, uma vez bebida, jamais sentiria sede. Aí ela diz assim: dá-me, Senhor, desta água. Mas ele percebe que a mulher está constrangida. Ela continua, não é, naquela situação. Afinal de contas, ela é fruto da sua época, né, das suas convicções. E para aliviar a tensão, então Jesus diz para ela: mulher, vai buscar o teu marido. Aí ela disse: mas eu não tenho marido. Aí Jesus diz: é verdade, porque dos 7 que tiveste, esse que tens agora, esse não é teu marido. Aí ele: meu Deus, é um profeta, como é que ele sabe isso se nunca me viu? Como é que ele sabe, não é? E começa a desconfiar. Aí há uma conversinha ali, que a gente não sabe se de fato aconteceu, deixemos para lá, não é? Da questão de que a salvação vem dos judeus, mas em seguida ela vai fazer a pergunta crucial para o nosso entendimento da nossa vida futura. Ela, mulher, fez a pergunta crucial, porque era um momento, era a pergunta do momento: Senhor, onde é o local para adorar a Deus, afinal de contas? É no morro, como dizemos nós, os samaritanos, ou lá no templo, como dizem vocês, os judeus? E Jesus então responde para ela, depois do preâmbulo, né? Mulher, chegará um dia em que o homem não adorará a Deus nem no morro, nem no templo, mas o adorará em espírito e verdade, porque Deus é espírito. A partir daí, Jesus, nessa conversa, estabeleceu claramente para nós, é uma dedução lógica do processo, que nós não precisamos de intermediários para falar com Deus. Não temos necessidade de intermediários. Aonde nós vamos com isso? Se nós trazemos dos ranços, dos nossos hábitos do passado, a ideia de que a gente precisa do presidente do centro, que precisa do médium, que precisa de alguém que seja o nosso intermediário para falar com Deus, nós estamos simplesmente fazendo uma transferência das religiões anteriores para agora. Nós não precisamos ficar na dependência de ninguém.
A nossa relação pode ser direta com o nosso Pai. Jesus nos disse isso. Quando o jovem mancebo chega e diz assim para ele: bom mestre, ele diz assim: por que me chamas bom? Interrompeu antes de seguir a conversa. Por que me chamas bom? Bom só Deus que está nos céus. Não adianta vir me agradar para depois você ter a expectativa de que eu dê uma resposta que te agrade também, porque não vai acontecer. Há uma outra situação. Um cego de nascença. O indivíduo está ali naquela situação, Jesus chega, ele pede para ser curado, Jesus o cura, e o homem se ajoelha diante de Jesus para beijar-lhe a mão. Jesus então agarra a mão do homem e diz assim para ele: levanta-te, homem. Como é que o indivíduo vai ajoelhar para adorar um irmão seu? E depois nós pegamos e fizemos Jesus Deus, não é? Olha o nosso equívoco ao longo do tempo. Então, Jesus não aceitou a adoração de um indivíduo em relação a outro. Nós não temos esse direito de atribuir uma responsabilidade dessa a um nosso semelhante. Que a responsabilidade de nós nos relacionarmos com o nosso Pai é nossa. Não depois que morrer o corpo, mas agora, a partir deste momento. E aí nós vamos encaminhar para o final do nosso comentário com uma imagem gráfica que nós ouvimos essa semana. Nós ouvimos isso num aniversário de uma amiga e da boca do atual presidente da Federação Espírita Brasileira, que é Jorge Godinho Barreto Neri. Ele tem umas imagens muito gráficas que ajudam a gente a entender alguns aspectos da coisa. Ele disse assim: nós ainda vivemos momentos muito difíceis aqui na Terra, de muitas disputas. O egoísmo prepondera. Quando o indivíduo não é materialista às vezes, por filosofia, mas é de comportamento, e muita gente pega o rótulo da religião e tem comportamento materialista, então ele precisa se apropriar de coisas materiais para se garantir no futuro, e essa coisa toda. E aí nós também, né, normalmente fazemos mais ou menos assim. Ele coloca: a gente está no primeiro andar, o evangelho está no térreo. Se a gente está no térreo, o evangelho vai para o subsolo. Se a gente está no segundo andar, no máximo o evangelho está no primeiro. E a gente tem vivido assim, apoiados no evangelho. A gente cria religiões, inclusive, para nos apoiarmos no evangelho. E utilizar o evangelho para, então, apresentar as nossas ideias pessoais, formamos grupos e assim convencemos outros e vamos manipulando os nossos irmãos ao longo do tempo e nos auto-enganando dentro do processo. E na relação com os nossos semelhantes, a gente então está sobre o evangelho, é como se ele estivesse sobre os nossos pés. E nós precisamos fazer uma inversão, comentava ele. O evangelho, na verdade, tem que ir para o andar de cima. Aí é onde o evangelho tem que estar. Por quê? Porque ele é o norte, ele é a diretriz, ele é o rumo. E tudo que nós fizermos tem que estar pautado no evangelho. Se eu vou pensar, eu preciso saber se os meus pensamentos estão conforme a proposta do evangelho. Mas aí de novo a gente vai: Jesus deu resposta para tudo. Há um dado momento em que ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. E a gente pergunta, não é, didaticamente: onde é que nasce o pensamento? Naturalmente nós responderemos: na mente. E aí nós vamos dizer: depende do ponto de vista. Porque na verdade, quando você pensa é porque você já sentiu. Então a origem do pensamento é no sentimento. Então é por isso que André Luiz faz aquela proposta para a gente: não sinta o mal. Mas se você ainda sente o mal, não pense no mal. Mas se você ainda pensa no mal, não fale nele. Mas se você não consegue, ainda fala, não faça o mal. Mas da onde é que nasce o mal? Nasce do sentimento. Por isso a boca fala do que está cheio o coração, e não a mente. É dali que vem. Então, a importância do trabalho nosso com o evangelho, domando as nossas más inclinações, fazendo o trabalho que Kardec propôs. O espírita não é o perfeito, porque senão não haveria espíritas no mundo, raros, uns pouquinhos. O espírita é aquele que luta pela sua transformação moral. Então nós não podemos ter expectativa de alcançar um céu que não existe, porque de fato não existe. Mas existe o nosso lar, não existe?
Existem casas transitórias, existe alvarada nova. Será que a gente vai para esses lugares? O espírita não precisaria cogitar desse tipo de coisa, porque nós iremos para onde nós estivermos agora, ou nós iremos para onde nós estamos agora. João Paulo II, ele equalizou essa situação. Ele disse o que já está escrito, não é, no céu e inferno. Naquela época ainda não tinha 150 anos, mas está escrito há 150 anos. Ele disse num dado momento, João Paulo II, não é, foi Papa da Igreja, disse: céu e inferno, mais que lugares circunscritos, são estados de alma. Assim nós podemos estar sentados um ao lado do outro. A pessoa que está ao meu lado pode estar no céu e eu estar no inferno, a depender do que eu estou cultivando no campo dos meus sentimentos, daquilo que eu estou criando dentro de mim. E hoje o Espiritismo nos diz: esses sentimentos, esses pensamentos são vivos, eles criam uma psicosfera no nosso entorno, e essa psicosfera é compartilhada com todos aqueles que vibram no mesmo diapasão, na mesma sintonia. Assim que no conjunto nós formamos uma psicosfera do grupo. Há uma psicosfera neste ambiente. Naturalmente, como nós estamos voltados para um aspecto positivo da vida, tratando de assuntos nobres, a espiritualidade superior está presente, essa psicosfera é nobre, é boa. É por isso que muita gente diz assim: como é bom ir no centro espírita, quando o centro é equilibrado, não é? Há uma vibração, energia boa, a gente vai lá ouvir uma palestra, recebe um passe, mas aquela energia a que a gente encontra lá é construção coletiva dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, e que pode haver também dentro do nosso lar, pode haver no nosso ambiente de trabalho, pode haver onde nós estamos, e nós podemos fazer isso porque estamos capacitados para isso. É por isso que nós adoraremos a Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito como nós somos espírito, e desta maneira então nós estaremos fazendo o que Jesus nos recomendou, colocando o reino de Deus dentro de nós. Finalizamos com os discípulos, caminhando com Jesus, depois de uma conversa que houve com a mãe de dois deles, e que ela pediu para que um filho e o outro estivessem sentados quando chegasse o reino de Deus, que Jesus seria então, estaria sentado, não é? Ali naquele reino, colocaram um filho à sua direita e outro à sua esquerda. E aí, Jesus diz para a mulher que isso não era decisão dele, que isso caberia ao pai. E faz toda uma conversa, os discípulos estão ouvindo e saem caminhando. E nós imaginamos a cena, não é? Jesus à frente e eles atrás, comentando: como é que se atreveu ela a falar uma coisa dessas, não é? A gente imagina que deve ter tido essa conversa. Como é que foi acontecer? O que eles estavam pensando, afinal de contas? Por que eles são melhores do que nós? E é Jesus, porque Jesus num dado momento se volta para eles, se volta e diz para eles: por que vos assoberbais tanto? Eu já vos tenho dito muitas vezes, o reino de Deus está dentro de vós. Aquilo que nós esperamos para amanhã é exatamente o que nós temos hoje, se nós não fizermos diferente do que nós estamos fazendo hoje. Mas nós podemos fazer diferente. E o Espiritismo nos ajuda nisso, desde que nós estudemos, nos dediquemos e nos integremos efetivamente nessa onda de renovação, apesar dessas coisas tão feias que estão aparecendo. Mas observemos bem, nunca houve tanta solidariedade no mundo, nunca houve tanto trabalho solidário no mundo, nunca houve tanta gente interessada no bem. Botaram umas câmeras para flagrar roubos, e o que eles flagraram, muito mais do que roubos, foram pessoas ajudando umas às outras. O pneu furou, alguém parou para ajudar, deixou cair a bolsa, saiu andando, outra pessoa pagou a bolsa e foi lhe entregar, e assim sucessivamente. Hoje há mais bons no mundo do que maus, podem ter certeza. O que há necessidade é de que os bons se manifestem, se posicionem e efetivamente realizem conforme já tem a convicção de que é preciso realizar, dentro e fora deles, seguindo o que Humberto Roden nos colocou, que é um filósofo católico. Toda vez que nós fazemos uma ação de ajuda ao nosso semelhante, essa ação significa zero. Dou um copo de água para alguém que precisa, aquilo é zero. Dou um prato de sopa, zero. Dou R$1 milhão, porque eu tenho dinheiro, eu posso dar, vale zero. Ele disse:
no entanto, quando nós trabalhamos o nosso sentimento, quando nós fazemos o processo do autoconhecimento, nós lutamos para nos aperfeiçoar, para melhorar, nós construímos o um dentro de nós. O um está dentro de nós, aí a gente vai e dá um copo d'água, 0 vem na frente do 1, vira 10. A gente dá um prato de sopa, 0 na frente do 10 virou 100. A gente dá R$5 para alguém no trânsito ali que está cuidando do carro. Então, na frente do 100 vai o 0, virou 1000. Então, a gente pode fazer bastante a partir do momento em que nós vamos trabalhando dentro de nós mesmos. Pode ser que outras pessoas não vejam, não notem, não percebam, mas isso não tem a menor relevância, porque quando os outros percebem, a gente já recebeu aqui o que tinha que receber. Então não receberemos do outro lado. Por isso, o anonimato na tarefa com o Senhor é da nossa melhor e maior conveniência. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós e nos acompanhe na sequência da Semana Espírita. Muita luz. Acabamos de ouvir o expositor Carlos Campetti, na abordagem do tema Penas e Gozos Futuros. Palestra proferida na 62ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, Bahia.